Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Gilson Paulo e estamos estudando a revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Revista de jovens e adultos publicada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD. O comentarista desta revista é o grande homem de Deus, pastor Elinaldo Renovato. E hoje teremos a aula da lição de número 13, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Desde já, agradeço pela audiência e também aproveito para parabenizar o professor Edivanei Fernandes pela iniciativa de proporcionar ao povo de Deus subsídios para as ministrações das aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos à lição. A de hoje, lição 13, tem por objetivo os seguintes pontos. Primeiro, conhecer o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Vou repetir. Conhecer o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, estudar as qualidades indispensáveis dos bons dispenseiros do mistério divino. Estudar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. Correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. O terceiro é correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Interessante, né? Que o texto de Efésios, capítulo 3, versículo 10, que ora citei, ele diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Para que agora, pela igreja, tu percebe um estabelecimento de uma nova época, de uma nova dispensação, de um novo momento em que Deus se relaciona com o homem. E nesse novo momento, que nós chamamos de dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo, Deus descortina um leque de possibilidades de uma vida espiritual profunda e abundante, coisas que não estavam disponíveis antes da crucificação e ressurreição de Jesus. Tanto que a Bíblia diz que é um mistério oculto que ora fora revelado pela igreja, e este mistério oculto ora revelado pela igreja está relacionado tanto à questão da separação do muro que dividia judeus e cristãos em função dessa ampliação da salvação pela graça. Portanto, esse mistério revelado está ligado à mensagem alvissareira do Evangelho, né, desse Evangelho que inclui pobre, rico, homem, mulher, criança, jovem, toda a carne sendo alvo do derramamento do Espírito Santo, que inclusive o apóstolo Paulo vai dizer que é Cristo em nós, esperança da glória. Essa manifestação de Deus através do Verbo encarnado estabelece um novo tempo, uma nova dispensação extremamente poderosa, na qual quem está em Cristo, nova criatura é, e pode inclusive estar, melhor dizendo, assentado com Cristo nas regiões celestiais. É um momento ímpar, um momento extraordinário onde Deus se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas. Aqui me reporto a um texto bíblico
da carta aos Hebreus, no versículo 1, que diz basicamente isso: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho, ou seja, Jesus sendo a manifestação da vontade de Deus para nós, a revelação do coração de Deus para nós, e é claro, uma revelação profunda, uma revelação culminante, que manifestou-se exatamente quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para demonstrar que nesse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Você, amigo ouvinte, tem a oportunidade, o privilégio de desfrutar de uma vida espiritual profunda e profícua na presença de Deus, porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, um novo e vivo caminho foi estabelecido e você deve andar por ele com ousadia e acessar tudo aquilo que Deus preparou para você em nome do Senhor Jesus. Dentre as ações de Deus para nós, na pessoa de Cristo, nós temos acesso a desfrutarmos dos dons espirituais e também dos dons ministeriais. Os dons espirituais, que são capacitações de Deus para nós no exercício imperioso da sua obra, expandindo o seu reino. Nós encontramos uma demonstração muito clara desses dons, que basicamente aqui resumidos e conectados, né, e condensados, melhor dizendo, no livro da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a sua primeira carta. Ele numera 9 dons desses, mas é claro que ali é uma questão de estabelecer uma linha compreensiva e didática desses dons, mas você entenderá que é possível, inclusive, ultrapassar 9 dons, porque ali não está uma proposta de definir ou de resumir esses dons, até porque o próprio texto lhe diz ali que dons de curar, por exemplo, no plural, de sorte que é possível ter várias manifestações ligadas à cura divina a partir da efusão poderosa do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui em relação ao dom é que o dom é presente. Dom é dádiva, dom é favor, dom não é propriedade, dom não é capacidade natural, dom do Espírito não é aquela coisa que a pessoa compra em qualquer lugar, no mercado ou algo do tipo. Dom é um presente. Deus manifesta-se concedendo, dando, presenteando para o exercício da obra de Deus, visando a edificação da pessoa e, sobretudo, a edificação da igreja. Então, a primeira coisa que temos que tocar aqui é a ideia do dom espiritual como um presente. Não está ligado, é impressionante, mas não está ligado à ideia de perfeição moral ou uma ideia de mérito, mas sim de presente. Repito, dom não é mérito, é presente. E além de ser presente, a Bíblia diz que são vários, portanto, além de ser dom, também é diverso. Há uma diversidade de dons, que tem a ver com essa multiforme sabedoria de Deus, que atua e que opera de muitas maneiras, de sorte que é impossível colocar as manifestações de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus numa caixa de sapato. Deus é ilimitado, age como quer, na hora que bem entende e de modo que lhe satisfaça. Deus é soberano, ele é o olheiro e não cabe ao vaso determinar o modo, a maneira, a hora que o oleiro deve trabalhar e como trabalhar. Simplesmente acata,
simplesmente recebe, simplesmente realiza e aceita o que Deus quer, porque a própria Bíblia diz que os seus planos não são frustrados. Deus é soberano e soberania é exatamente o poder de fazer aquilo que Ele apraz de acordo com o seu beneplácito. No que diz respeito a esses dons, que são presentes e diversos e amplos, nós temos, por exemplo, alguma forma de dividirmos didaticamente os dons espirituais para que possamos compreendê-lo. Você já aprendeu aqui ao longo da revista, nesse trimestre, que os dons podem ser divididos em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, os dons de revelação. O segundo grande grupo, os dons de poder. E o terceiro grande grupo, os dons de elocução ou os dons de expressão. Os dons de revelação, ali descrito na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós temos pelo menos 3. E quais são eles? O primeiro, a palavra da sabedoria. O segundo, a palavra da ciência. E o terceiro, discernimento de espíritos. Perceba que esses 3 dons estão relacionados à dita revelação. Por quê? Porque a palavra da sabedoria, ela é manifesta mediante uma necessidade da igreja, numa ocasião específica. Deus dota, capacita, concede, mediante a ação do seu Espírito Santo, com que a pessoa utilize com maestria uma informação previamente obtida. Trocando em miúdos, a palavra da sabedoria seria o uso correto do conhecimento mediante a capacitação do Espírito Santo. A pessoa usada já obtém em si uma informação, portanto um conhecimento, mas a maneira como a pessoa utiliza esse conhecimento salta-nos aos olhos a sabedoria. Exemplo, Jesus, numa ocasião, foi indagado sobre a licitude de dar ou não, pagar ou não tributo a César, uma pergunta feita pelos seus perseguidores, tentando colocá-lo numa situação desconfortável e até incriminá-lo, como uma ação de uma pessoa não submissa, uma pessoa que pudesse de alguma forma se levantar e ir de encontro à autoridade romana. Jesus então, sabiamente, perguntou sobre de quem é a imagem que está na moeda. Aí eles disseram, de César. Ou seja, Jesus sabia que a imagem de César era cunhada nas moedas. Ele tinha essa informação prévia. Só que a forma como ele utilizou essa informação que foi estupenda, maravilhosa. Ele perguntou, de quem é a imagem? De quem é os fios? De quem é a imagem? Ele disse, era de César. Então ele respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perceba que essa resposta resolveu o dilema e Jesus saiu de maneira ilesa e sábia, mostrando que ele é um mestre por excelência por conta da operação do Espírito Santo na vida dele. Uma capacitação, uma manifestação da palavra da sabedoria. Ou seja, para que esse dom seja utilizado, a pessoa tem que ter uma informação prévia, mas o Espírito Santo a potencializa a utilizar essa informação de modo extraordinário. Mas também tem a palavra da ciência. Aqui, palavra da ciência já envolve o que nós chamamos no dia a dia, no nosso evangeliquez, da revelação. Palavra da ciência é quando o Espírito Santo informa, dar conhecimento, dar ciência, dar saber à pessoa de algo que ele não sabia. É de fato aqui uma revelação, algo que a pessoa não teve contato, não teve acesso, não teve nenhum tipo de informação prévia, mas o Espírito Santo, de modo poderoso, abre-lhe o entendimento e lhe informa e dar saber, dar conhecimento. Por exemplo, um texto bíblico muito claro em relação a isso. Jesus disse que viu Filipe assentado debaixo da figueira, ou seja, e Filipe ficou boquiaberto por conta disso. Jesus teve ali uma revelação do Pai a partir da ação do Espírito Santo. Ou seja,
Então tem a ver aqui com aquela ação que Deus dá a entender, dá informação, e tem trocentos outros casos na Bíblia Sagrada, como Ágapo, o profeta, que interpretou a situação que iria ocorrer com Paulo em Jerusalém, e por aí vai. Deus é aquele que ainda revela os seus segredos aos seus servos e profetas. E discernimento de espíritos é aquela capacidade que o Espírito Santo concede à pessoa de discernir, separar, distinguir, detectar que tipo de espírito está atuando numa determinada situação. Porque às vezes a aparência nos engana. Achamos que tal manifestação provém de Deus em função da aparência nela contida, mas na verdade o que está por trás da aparência é uma ação maligna, e é preciso, é necessário, é indispensável que o povo de Deus, sobretudo nesses dias, tenha o discernimento de espírito e saiba detectar que tipo de voz ecoa no seu arraial. Deus quer nos revelar os seus segredos e não permitir com que o inimigo lance semente enquanto estamos dormindo. Nós queremos saber detectar e repreender toda ação contrária que atua e que tenta penetrar no meio do povo de Deus. Não interessa, até pode dizer, eis aí os servos do Deus Altíssimo, mas uma expressão dessa pode ser motivada para inculcar ou levar qualquer tipo de comportamento que venha de encontro àquilo que Deus estabeleceu para nós. É preciso detectar, discernir espíritos para que não sejamos confundidos, porque a Bíblia mesmo nos diz que o diabo pode se transformar em anjo de luz para enganar. E o próprio Jesus disse que nos últimos dias, a ideia de que surgiriam falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, acautelai-vos para que ninguém vos engane. É preciso discernimento. Mas no que diz respeito aos dons de poder, são, na verdade, 3 também. É o dom da fé, os dons de curar, operação de maravilhas. Percebo que todos são dons, portanto presente, manifestações específicas de Deus mediante a ação do Espírito Santo para responder uma demanda pontual. Não é uma coisa que acontece aleatoriamente, que acontece como a pessoa fosse dona do dom e a qualquer momento vai lá e aplica. Não. Quem opera os dons do Espírito é o Espírito, porque os dons são do Espírito. Dom da fé é aquele momento em que a pessoa é tomada de uma fé tamanha. Não é a fé fruto, que você desenvolve, amadurece, cresce em função da sua experiência. Não, é uma manifestação específica para uma questão específica, momentânea, em que a pessoa é tomada de uma fé tão inquestionável e que ela tem a certeza no coração de que ela vai vencer, vai superar e pode liberar a palavra que o milagre acontecerá. Os dons de curar estão ligados exatamente à cura divina. A gente percebe que está no plural, dons de curar, é porque às vezes uma pessoa é usada pelo Espírito Santo para curar doenças quase que específicas. Ele é como se fosse, aqui grosso modo, um especialista em determinada enfermidade, porque Deus sempre o utiliza naquela linha para poder repreender determinadas situações. Aí tem uma manifestação diversa nessa área, na qual Deus opera poderosamente através do Espírito Santo para promover saúde no corpo e na alma das pessoas que têm um encontro com Jesus. E operação de maravilhas é aquele poder do Espírito Santo em que a pessoa é usada para poder fazer algo inusitado, maravilhoso, extraordinário, aquela coisa de orar e a chuva cessar e o vento parar, que estão ligados aos fenômenos da natureza, é aquela coisa maravilhosa, extraordinária que acontecem, que nós relatamos como um milagre que Deus usou uma pessoa para tanto. Agora, os dons de expressão ou de locução são aqueles que utilizam a voz. Por exemplo, o dom da profecia, as variedades de línguas, as interpretações de línguas são
operações do Espírito Santo, em que nós utilizamos a fala, a logia, a palavra, a expressão. Agora, os dons ministeriais, basicamente, encontramos em Efésios, e diz assim, que Deus deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores, e todos esses aqui não exercem função mediadora. Quem é o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Esses homens aqui Deus levantou para a edificação da igreja, para que haja o aperfeiçoamento dos santos. A palavrinha aperfeiçoamento tem a ver com ortotopeia, que é aquela ideia de você ser um ortopedista, de consertar ossos quebrados. Vamos para a igreja, aceitamos a Jesus todo quebrado, todo ferido, machucado, todo desconjuntado, mas mediante o ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do doutor, Deus vai, mediante a sua palavra, nos consertando e reestruturando a nossa vida para que possamos caminhar com segurança, a passos largos para a presença de Deus. Que Deus use nossos pastores e profetas, evangelistas e professores para promover o aperfeiçoamento do santo, para que todo o povo de Deus esteja apto para fazer obras excelentes para Deus. Agora, todos esses que são usados nos dons, seja ministerial ou espiritual, são os dispenseiros dos mistérios divinos, pessoas que estão dispensando, sendo usadas para Deus, e cada pessoa dessa tem que ter qualidades concernentes à sua função. Daí, um bom dispenseiro tem que ter sobriedade, vigilância. Sobriedade é constância, firmeza. Vigilância é estar antenado, com os olhos abertos para perceber, entender e ser prudente, não cair em nenhum tipo de armadilha, e saber que Deus é aquele que opera tudo em todos e que a glória e a honra é do Senhor, ou são do Senhor. E também o bom dispenseiro tem que entender que a vida tem que ser marcada por amor e hospitalidade. O dispenseiro não se sente dono, proprietário e, portanto, querer escravizar, se lucupletar ou aproveitar de quem quer que seja. O despenseiro não acumula. O despenseiro, ele dispensa, socializa, espalha, divulga, difunde. É interessante que o mais importante que a Bíblia mesmo diz não é receber, mas sim dar, A melhor coisa é dar do que receber. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Além disso, qualquer dispenseiro tem que administrar, enquanto um bom mordomo, os bens recebidos com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre uns aos outros, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Outra coisa que é importante, antes de finalizarmos, é não queira imitar quem quer que seja. Deus é Deus é plural, ou seja, Ele quer te usar nas suas características, na sua forma de ser, na sua personalidade. Há espaço no reino de Deus para você, e você vai ver que Deus te usará com poder e grande glória. Os dons espirituais e o fruto do Espírito são necessários que haja essa correlação. Tem muitas pessoas que buscam os dons espirituais, mas se esquecem que a salvação está condicionada não aos dons espirituais, mas sim à manifestação do fruto do Espírito, que tem a ver com o nosso caráter. O caráter de Deus impingindo em nós pela pessoa do Espírito Santo, nos levando a manifestar no cotidiano a vida plena de Jesus mediante um caráter elevado, honesto, um caráter puro que exalta e glorifica o nome de Jesus. São necessários os dons, o fruto do Espírito em nossa vida.
né? Devem caminhar na esteira do amor, porque a Bíblia diz que eu mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Sem amor, querido, não importa, você pode fazer o que quiser, o que seja, sem amor não vale nada, não vale nada, somente o amor permanece. A ação dos frutos deve edificar a igreja, mas a ideia do fruto do Espírito tem a ver com a nossa própria edificação. Você buscar ser longânimo, ser fiel, né? Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E é claro, contra essas coisas não há lei, porque são manifestações da bondade que vem de Deus mediante a ação do Espírito Santo que coloca em nós, porque o fruto é dele e nos faz crescermos de glória em glória, de fé em fé, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. A minha oração é que você seja abençoado, que você seja usado pelo Espírito Santo nos dons, mas que, sobretudo, tenha um caráter, uma ética, um comportamento, uma moral de acordo com a vontade de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero aqui, nesse momento, te agradecer por ter participado desse podcast, nos ouvido. Também quero te convidar mais uma vez para você acessar as redes do Crente Docente, por exemplo, @Crente Docente no Instagram, mas no Facebook, pelo endereço facebook.com/Crente Docente. E aproveite para ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Espero que esta aula tenha abençoado a sua vida. Até a próxima e fique com Deus no nome precioso do Senhor Jesus, e que haja um tempo novo de poder, de dons espirituais, mas que você seja uma pessoa que entenda a importância de viver para a glória de Deus, porque o Deus deseja ser glorificado através das suas obras. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus, amém.